Boa tarde, queridos. Vocês já estão chegando aí para assistir mais uma live do Museu de Arqueologia. E é uma alegria para a gente, todo sábado, estarmos aqui com um tema diferente, com um convidado diferente, uma exposição nova, um novo olhar sobre o nosso acervo do Museu de Arqueologia. E nós estamos aqui hoje, né? Quero divulgar para vocês não esquecerem do nosso Instagram, nosso canal do YouTube, onde a gente coloca lá todas as lives, onde a gente está sempre divulgando aí os nossos conteúdos. Então, curte, compartilha. E hoje é a nossa última live dessa temporada. Nós estamos encerrando aí com 20 lives, foram 20 temas, 20 convidados especiais que estiveram aqui conosco, conversando sobre o nosso acervo, temas muito variados. Nós tivemos historiadores, teólogos, arqueólogos, educadores, arquitetos, contadores, então uma variedade muito grande. Se você perdeu alguma das nossas lives, estão todas elas gravadas na playlist do YouTube, então corre lá e assiste, não fica de fora, não perde nada, que tudo é coisa muito boa. Só que hoje, antes de encerrar, nós estamos fechando com chave de ouro, né? Nós trouxemos aqui um convidado muito, muito especial. Então, dá o seu boa tarde, curte, compartilha. Estou fazendo todo esse enredo aqui, né? Que é para dar tempo de você curtir, compartilhar e dar tempo de tudo isso, tá bom? Nosso convidado de hoje, Dr. Renato Garibaldi, filósofo. Que legal, gente, fechar com filosofia, né? Filosofia é tudo de bom. E a gente gosta muito de conversar, né? Aquela coisa mais descontraída. E a gente vai conversar juntando Bíblia, arqueologia, filosofia. Nossa, será que vai dar certo tudo isso? Doutor Renato, por favor, se apresenta. Fala um pouquinho das suas áreas de estudo, da sua trajetória acadêmica, das suas pesquisas. O pessoal quer te conhecer. Bom, boa tarde, pessoal. É um grande prazer. A professora Janaína me convidou para estar aqui com vocês e para mim é uma honra, viu? Uma grande honra. E discutir um tema extremamente pertinente, a relação da Bíblia, teologia com filosofia, né? São áreas distintas. Então, logo de início eu gostaria de bater esse papo com vocês sobre essas áreas distintas, né? Bom, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato Garibaldi Mauri, sou professor aqui do NASP, Engenheiro Coelho. Minha formação acadêmica eu fiz formação inicial em teologia, depois, então, eu fiz faculdade de letras, depois filosofia, especialização na PUC em ensino religioso, voltado à sociologia, mestrado em ciências sociais, voltado à questão da sociologia e à ciência da religião. Depois eu fiz meu doutorado em imagem corporal, filosofia do corpo, na Unicamp. Fiz um doutorado sanduíche em Portugal, em motricidade humana, na área de filosofia. Depois, então, eu fiz formação adicional em filosofia contemporânea, o doutorado, na Universidade de Santa Fé, na Argentina. Depois eu tive o prazer de fazer o meu pós-doutorado em filosofia na Bélgica, na Universidade de Louvain, e também o pós-doutorado em filosofia contemporânea na Universidade do Porto, em Portugal. Nossa, que trajetória, né? Que legal, passou por muitas instituições aí, nacionais, internacionais. Isso tudo, né, Janaína, é para servir melhor, e as pessoas, quando me perguntam, falam, a gente é peão de caneta. É verdade, né? Somos todos professores, então, estamos envolvidos com a área da educação. Boa tarde, Marco, falando de Brasília, Marco Fagundes, Marco Granier está falando aqui de São Paulo, Mário, boa tarde, Mário. Pessoal, coloca aí de onde vocês estão assistindo, seus comentários. Vamos lá, vamos começar todos juntos. A exposição do Dr. Renato, ele colocou aí nessa semana, falando um pouquinho sobre... está mais ou menos ali Atos 17, o contexto do apóstolo Paulo, nós estamos vivenciando. Paulo está ali na sua segunda viagem missionária, seu objetivo muito claro era pregar o evangelho, e ele sai então na sua segunda viagem. A viagem não está indo muito bem, ele já foi preso, já foi perseguido, já foi expulso, e aí ele foge, meio sai fugido, vai parar lá em Atenas, tá? Chega lá em Atenas, até os companheiros ele perdeu na metade do caminho, né? Chega lá sozinho.
E aí ele começa, então, a perceber o contexto de Atenas. Paulo era uma pessoa que nós já vimos aqui em lives anteriores, era muito instruído, né, tinha bom conhecimento, com certeza sabia muito da cultura grega. E aí ele chega lá e começa a ficar incomodado, principalmente com o excesso da idolatria, os pensamentos, as ideias da cultura grega, que iam ali bastante de encontro ao pensamento cristão. Daí, então, Paulo começa a ir para a praça e também para uma sinagoga, e começa a falar, começa a pregar, começa a comentar ali. E aí que começa tudo, né, Renato? Então, é isso mesmo, Janaína. O que acontece? Então, vamos contextualizar, continuar o papo com a Janaína, né? Para vocês analisarem um versículo, e vamos analisar o versículo pelo versículo, a Bíblia pela Bíblia, né? E ver aquilo que realmente a Bíblia comenta sobre a questão de Paulo, né? Então, vamos lá. Através disso, a gente pode entender Atos 17. E eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo. A professora já compartilhou o slide. E vamos ver, então, como é a aproximação ou dos filósofos, né? Porque duas escolas são citadas aí no texto. Então, vocês estão vendo aí, ó, já está em laranja os epicureus e os estoicos. Então, vamos entender esse contexto. Vamos lá, vamos ler comigo. Olha só, olha que interessante como o texto explica por si só. Então, alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a argumentar com ele. Então, como a professora Janaína disse, o apóstolo Paulo foi lá pregar em Atenas e viu a multiplicidade e a diversidade de deuses. Cerca de 30 mil deuses tinha em Atenas. Isso só no aspecto público, fora o privado. Porque nos jardins também tinham os seus deuses. Então, 30 mil só público. Então, ocorre até o comentário de que tinha mais deuses do que homens em Atenas. E Paulo viu aquilo tudo e ficou assombrado. Falou assim: rapaz, como é que eu vou pregar Cristo aqui? Como é que eu vou pregar Jesus aqui? E ele foi, então, falar para o povo exatamente sobre Jesus. Só que como que ele ia falar? Então ele viu a oportunidade de uma placa que tinha sobre Deus, o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é muito interessante na filosofia, né? Extremamente interessante. E é isso que vamos argumentar com vocês agora. Olha só. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele, porque depois de Aristóteles, esse grupo chamado período do helenismo, quem evidenciou mais foram esses dois grupos, os estoicos e os epicuros. E alguns começavam a falar: olha só, o que deseja comunicar esse tagarela? Então eles olharam para Paulo e disseram assim: ó, esse cara fala demais. Por quê? O que esse cara está falando? O que esse indivíduo está dizendo? E por que tagarela? Aí ele diz assim, ó, e outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos. Olha que interessante. Primeiro, eles xingam Paulo de tagarela. Depois, então, ele fala deuses estranhos. Por que eles falam deuses estranhos? Porque para eles era estranho. Aí a minha pergunta, e a gente vai tentando discutir um pouquinho nessa live de hoje, é por que era estranho? O que faz dos epicureus e dos estoicos o Deus Jesus Cristo, o Deus que Paulo estava pregando, ser estranho? O que fazia isso? Mas o próprio texto indica o assunto de Paulo. Olha só. Ele diz assim: pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Então, o que Paulo estava pregando? Estava pregando o evangelho e estava pregando a ressurreição de Cristo. E como Paulo pregava isso? Como a gente prega a ressurreição de Cristo? Ora,
Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Quando ele morre e volta para cá, antes de ser transladado, ele diz: olha, assim como aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. Eu vou preparar-vos um lugar. E aí que está a história. Quando a gente prega um Deus que se preocupa conosco, que veio a essa terra, se fez carne, morreu da pior morte, que é a crucifixão, reviveu e ressuscitou, para os gregos, para os epicureus e os estoicos, isso é um assombro. O que acontece? Mas qual era? Essa é a pergunta que tem, então. Qual era a doutrina? Qual era o entendimento deles sobre os deuses? Porque eles acreditavam nos deuses. Eles acreditavam no panteão dos deuses, né? Da Grécia antiga. Então, por que era estranho? E é essa abordagem que nós vamos bater um papo. E, continuando o texto, né? Por essa razão, eles pegaram Paulo, como houve um tumulto, uma discussão, pegaram Paulo e levaram para o Areópago. E o que é o Areópago? O Areópago, quando a gente fala assim, Areópago, a gente pensa que é um estádio, uma escola, né? Não, não é não. É uma pedra bem grande. Inclusive, está lá em Atenas, essa pedra ainda, tem uma placa escrita em homenagem a Paulo, tal, está lá ainda. É uma pedra em que as pessoas subiam para discutir e discursar. Quem fazia muito isso eram os sofistas também e os filósofos da época. Então pegaram Paulo, aquele tumulto todo, pegaram Paulo e levaram para o Areópago, para essa pedra. E aí puderam conversar com ele melhor, né, na sua proximidade. Então, eles disseram assim, olha, aí começou o interesse. Espera um pouquinho. Um Deus que se importa comigo? Um Deus que veio e morreu por mim? Ah, não, queremos conhecer esse Deus, porque as nossas histórias não são essas, as nossas histórias são outras, né? Sim. E aí, então, alguns se converteram a partir dali. E aí está. A filosofia da Grécia é uma filosofia extremamente interessante, atuou distintamente no mundo ocidental, tanto é que o berço do conhecimento ocidental é de lá, começa nos gregos, né? Começa aí dos pré-socráticos e socráticos, e hoje nós temos ainda as referências da filosofia daquela época. O detalhe é como estudar isso e como verificar, e é isso que vos convido agora, para poder nos aprofundar um pouquinho nos epicúreos e nos estoicos, para entender essa relação daquilo que eles acreditam, né? O que é distante do nosso mestre, do nosso grande mestre Jesus Cristo. Ok, senhor? Sim, sim. Muito obrigada, Renato, por esse esclarecimento. E é bastante interessante nós percebermos aqui que Paulo, quando chega em Atenas, ele adota ali já esse costume grego de ir para a praça, que era o ambiente onde eles costumavam discutir filosofia, então ele já foi disposto realmente a encontrar esses filósofos, essas pessoas, e ali então ele começa a fazer o seu trabalho, né? Então vamos conhecer mais. Que interessante você falou agora, né? Eles, na realidade, lá na Grécia, ainda tá lá, hoje é um sítio arqueológico, né? Você tem a Acrópolis. O que é Acrópolis? Se chama Cidade Alta. Então você tem a Acrópolis. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, só um minutinho. Espera aí. Você quer compartilhar a tela? Não, tranquilo. Dá aqui, ó. Aqui está a Acrópolis, ó. Essa aqui é uma maquete da Acrópolis. Acrópolis, então, significa cidade alta. Então, aqui em cima, logo aqui em cima, está o Paternon. E embaixo ficava a cidade de Atenas, que era o comércio de Atenas. Vou colocar assim para vocês verem melhor, ó. Então, aqui é o Paternon,
que está em cima da Acrópole. Paternon é o templo da deusa Atenas, né? Agora virando. É o templo da deusa Atenas. E aqui embaixo ficava o comércio, o mercado. Então, o que acontecia? O apóstolo Paulo foi lá na feira, porque na feira tinha aqui uns tocos, uns altares assim abertos para você poder subir e falar ao povo. Então, o entretenimento da época era o discurso dos filósofos. E ali era um tumulto, porque as pessoas vendiam várias coisas, era feira. Tanto é que Sócrates passava pela feira e dizia assim: olha, quantas coisas nós não precisamos comprar. E, vejam, isso na época da Grécia Antiga. Vejam, ele já estava indo contra o consumismo exacerbado, né? E vocês vão ver que isso, Sócrates, acabou influenciando distintamente o nosso assunto de hoje, que é dos epicúreos e dos estoicos. Aqui está, para vocês verem melhor, a questão do Paternon, ó, né? Uma miniaturazinha do Paternon, exatamente que ficava em cima da Acrópole. Certo. Então, vamos passar aqui, então, para as correntes filosóficas. Vamos começar, então, com os estoicos, isso? Sim. Por favor, então, nos explica quem eram eles, o que eles pensavam e por que eles agora se interessaram pela mensagem de Paulo. Então, Janaína, e os objetos, então, do nosso museu, você pode compartilhar antes de nós irmos para os estoicos? Aqui, aqueles que você colocou na exposição, os vasos? Isso, exatamente. Senhores, essa é a riqueza extraordinária. Obrigado, Janaína. Obrigado, minha amiga. Essa é um motivo de muita alegria para a gente. É o acervo do Museu de Arqueologia aqui do NASP, né? Está sendo preparado com tanto carinho, exatamente para vocês virem visitar. O acervo é extraordinário. Confesso a vocês que eu não tinha noção das peças, né? O acervo é uma coisa assim maravilhosa. Quando eu vi a quantidade de peças, eu fiquei deslumbrado. Eu ainda conversei com a professora Janaína, que é uma amiga, sobre a Janaína, olha, eu vou ali falar, viu? Isso aqui é uma bênção extraordinária. Então, acredito eu que a professora Janaína, assim que estiver pronto o museu, essas peças vão estar disponíveis à exposição, né, Janaína? Sim. E vocês devem vir visitar, porque é uma coisa, assim, única. Uma arqueologia bíblica, uma relação que você pode fazer com a história, com a arqueologia, com a filosofia, é algo inédito. E aqui estão algumas peças. Eu selecionei 3 peças do período helênico, exatamente período esse que nós estamos discutindo. Porque os epicúreos, os estoicos, é do período helênico. E que período helênico é esse? Logo depois de Aristóteles. Então, de 300 anos antes de Cristo, depois que Aristóteles morre, depois de Aristóteles, então, até a vinda de Cristo, até depois de Cristo. Tanto é que nós estamos falando do apóstolo Paulo, depois de Cristo ter morrido e ressuscitado. Havia ainda as escolas deste período. E aqui nós temos exemplares. É como, né, Janaína? É como se nós estivéssemos vivenciando a história através dessas peças. Quando eu achei essas peças no acervo, eu falei, pronto, está aí uma oportunidade para nós falarmos e fazermos uma ponte significativa, né, com a filosofia. E por quê, pessoal? Isso é muito importante nós comentarmos com vocês. Porque filosofia é distinto da teologia, são 2 áreas importantíssimas, né? 2 áreas importantíssimas. Na Idade Média, havia o conceito de que a filosofia era serva da teologia. Mas depois da Idade Moderna, Idade Contemporânea, mas nós já não consideramos mais assim, porque são áreas distintas. E qual é a mais importante? Cada uma tem seu espaço, né? E interessante, hoje, nós entendemos que o conhecimento ele é integral. Então, você olha uma peça dessas, como essa que nós estamos mostrando para vocês, as 3 peças,
Aí você faz uma integralidade entre história, arqueologia, filosofia, porque cada uma tem algo a dizer, e isso é muito importante para formar o nosso conhecimento, né? E tirarmos da nossa ignorância, né? Que é, para falar, então, uma expressão filosófica, tirarmos do mundo da caverna, né? Tirarmos das nossas caverninhas de Platão, do mito da caverna. Então, senhores, não percam, quando a professora Janaína anunciar a exposição aberta, não percam a oportunidade de vir. Desculpa, já tinha que fazer essa propaganda aqui, porque realmente eu fiquei maravilhado com o acervo. E a professora Janaína, junto com o professor doutor Rodrigo Silva, estão empenhados a fazer com que esse museu funcione. Então, eu não sei quantos já falaram isso, Janaína, mas eu gostaria de dar uma pausa um pouquinho na nossa fala dos epicúreos, dos estoicos, e comentar isso. Vale a pena, senhores, não percam, viu, para vocês verem a história de perto, ok? Certo, muito obrigada, que bom. Que bom que a gente tem aí pessoas que estão nos apoiando, estão conosco, né? Isso mas não tem dúvida, né? Sem dúvida, Pedro. Muito bom. Então, vamos lá? Vamos falar, então, dos estoicos? Sim, né? Por favor. Eu coloquei aqui um pouquinho dos estoicos. Deixa eu ver aqui onde... são 4 correntes desse período do helenismo. Quais são as 4 correntes? O estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. Nesse caso, nesse período helênico que nós falamos para vocês, período helênico por causa da cultura grega que se espalhou por causa de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né? O Império Grego caiu em descrédito, teve um desnível. Então, a partir daí, começou então a surgir várias escolas. E essas 4 escolas são as mais importantes desse período, que vai depois de Aristóteles até depois da vinda de Cristo. Então, são os 4, os estoicos, os epicúreos, os céticos e os cínicos. A Bíblia comenta, como vocês viram, sobre os estoicos e os epicúreos. Por quê? E os cínicos e os céticos? Os cínicos e os céticos existem também, só que em menor número do que os estoicos e os epicúreos. Por isso que a Bíblia comenta que a proporção na hora lá do discurso de Paulo era mais os estoicos e os epicúreos. Vocês vão ver a semelhança entre eles. E a semelhança entre até mesmo aquilo que Cristo pregava. O que Cristo pregava também é simplicidade, a humildade, né? E justamente isso que essas 4 escolas falam. No entanto, o problema está na concepção divina, na concepção de Deus sobre as escolas. Então, vamos abordar, então, os estoicos? Isso. Vamos lá. Então, pessoal, começando pelos estoicos, quem é o representante do estoico? Deixa eu ver se está aqui. O maior representante desse período se chama Zenão. E Zenão, ele viveu no período de 333 a.C. a 263 a.C. E por que isso? Aí vocês podem fazer uma pergunta, mas por que estoico e não zenonismo? Porque os estoicos, eles pregavam no portal de Atenas, na cidade antiga. E por pregar ali, no portal, e se reunir no portal, e bater um papo filosófico no portal, eles ficaram conhecidos como estoicos. Estoicos é portão, portal. Então, por isso que dá o nome de estoicos, né? Caracterização daqueles que discutiam filosofia no portão, ou no portal, né? Na cidade de Atenas, esse sítio arqueológico, né, perto do Paternon, tem, então, esse portal em que eles podiam discutir e bater um papo a respeito da filosofia. E aí está a questão do Zenão. Então, qual é o objetivo do Zenão? Né? Está ali, né?
formar cidadão para a política. Mas o mais importante disso é ter o domínio de si, é ter o autocontrole. Vejam, isso é distinto dos pré-socráticos, né? Que falavam sobre os 4 elementos da Terra. Aqui, o objetivo é formar políticos. Olha, senhores, olha que interessante. Para ser político na época, era necessário ser filósofo. E por que filósofo? Porque é aquele que aprendeu a ter disciplina de si. É aquele que não deveria extrapolar. É aquele que não deveria roubar. É aquele que não deveria roubar a merenda escolar, nem os aposentados. Era aquele que não deveria furtar o outro, mas criar possibilidades para que o outro viva melhor. E quem é que vive melhor? O povo. Então, deveria ter a formação acadêmica filosófica. É isso que Platão acaba discutindo na República, né? E você vê que isso perdura até então. Então, por isso que é chamado filosofia de coragem, né? Porque ter um autocontrole, um domínio de si, é extremamente importante, exatamente para atuar na política. Olha, você, política vem da palavra polis, e polis significa cidade. Então, aquele que é representante da polis deveria ser o mais honesto, o mais simples, o mais humilde possível, para que pudesse fazer o povo feliz. Bom, parece uma ironia escutarmos isso, não é? Não é, pessoal? Não é, Janaína? Com certeza, é verdade mesmo. É por isso que alguns não gostam da filosofia, claro. A filosofia denuncia, a filosofia incomoda, né? E ela vai incomodar, e é para incomodar, e a filosofia duvida. Ela não vai aceitar qualquer discurso, mas o poder geralmente não quer que seja assim. O que o poder arbitrário quer? Dizer o que diz sem ser questionado e ser idolatrado. Isso está fora da possibilidade da filosofia. Sempre vai questionar, sempre vai duvidar, sempre vai incomodar. Por quê? Por causa da busca da verdade. É algo que a filosofia sempre persegue. E os estoicos não poderiam ser diferentes disso, né? Então, eles falam assim, e o que nós podemos mudar diante disso? Né? E aí está o fato em si. Nós colocamos aqui no slide a metáfora da árvore. Olha como os históricos pensavam. Nós temos a raiz é fenomênico. O que é o fenomênico? Fenomênico vem de fenômeno, significa o extenso. Então, os 5 sentidos que nós temos. Né? Nesses 5 sentidos é a raiz. Sem esses 5 sentidos, a percepção do mundo fica comprometida. Então, nós temos os sentidos. Aí depois vem o tronco, que é a lógica. Então, você precisa agir de forma racional. E depois, então, os frutos. Olha os frutos, senhores. Olha como está dentro daquilo que nós estamos discutindo. O que são os frutos? Os frutos são princípios éticos. Então, não adianta você ter o tronco, ser racional e não ter os frutos. A consequência do fenomênico, a consequência da razão é a ética. E o que é ética? Ética é a reflexão sobre os atos que eu tenho na sociedade. Aí você fala, mas tem distinção da moral? Tem. Qual a diferença entre a moral e ética? A moral é a prática de uma ética. Então, há uma relação de distinção aí, porque através da ética eu faço uma reflexão sobre como devo agir na sociedade. E a moral, praticamente, é a obediência às regras e normas instituídas. Então, até a ética se torna perigosa, percebem? Mas, para os estoicos, é importante esses frutos. Eu ser ético, eu pensar no bem do outro,
eu pensar nas virtudes, e essas virtudes contribuem exatamente para o bom andamento do Estado, né? E aí, então, através dos frutos, vem a razão divina, que aí, então, é a prática em si. Então, percebem? É uma filosofia prática, não é uma filosofia abstrata ou fica no mundo das ideias. Não, ele parte para uma prática em si, né? Então, é isso que os estoicos acreditavam. E qual o detalhe dos estoicos aí? Os estoicos, eles falavam a questão da morte. Eu não sei se é o próximo, Janaína, ou o próximo já é isso aqui. Então, olha só, os estoicos influenciaram grandes filósofos. Por exemplo, Spinoza. Baruch Spinoza, que nasceu no século XVII, de 1632 a 1677, ele se inspirou muito nos estoicos. Agora vem a você entender. Até então, próximo de Cristo. O que eu falei não é nada diferente de Cristo. Cristo pregava a virtude, Cristo pregava a ética, Cristo pregava a simplicidade, e Cristo pregava, então, o ser humano no seu poder de autorreflexão. Certo? Até aí, beleza. Agora, o que diverge? Olha lá o que diverge. Vamos lá. Então, eles começavam a buscar a renúncia do mundo. Até então, igual a Cristo. Cristo também fala, renúncia do mundo. E se torna indiferente a tudo. Agora vem a diferença. Onde está a diferença? Deus é o próprio universo. A alma humana é uma centelha. Quando o ser humano morre, retorna para o universo. Opa, peraí. Aí já está diferente. Porque o que eles acreditavam? O ser humano morre e o ser humano, então, volta para o universo, já que tudo é universo. Tudo é natureza. Então, o ser humano morre e retorna para lá. Não é isso que o cristianismo fala. O que Cristo diz? Eu vou morrer e vou ressuscitar, porque Cristo está preparando um lugar para todos nós, né? Claro, existem diferenças das religiões que falam quando isso vai acontecer, mas, de modo geral, todas elas acreditam o cristianismo acredita na ressurreição. Acreditamos na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição. Então, completamente divergente daí. Opa, então, já outra coisa que diverge é o determinismo. Para eles, existia uma espécie de determinismo. Então, nós somos determinados a ser o que somos, porque os deuses não se preocupam conosco. Qual a preocupação dos deuses? Os deuses nos fizeram e deixaram. E aí, depois, então, vamos para o universo. E, enfim, percebe? Aí os históricos olham para Cristo e eles falam assim, tagarela, anunciador de deuses estranhos. Percebem? Aí eles falam assim, vocês estão vendo? Prazer, para os históricos, o prazer é uma vaidade da alma. Então não tem nada a ver. O que a gente tem que ter? O que é o objetivo? Virtude. Legal. Cristo também pregava a virtude. Mas não, Cristo pregava a ressurreição, porque Deus se tornou carne e se preocupa conosco. Se preocupou e se preocupa conosco. E vai nos preparar, e nos preparou um lugar para nós ficarmos com Ele. Isso não é maravilhoso, Senhor? Aí os históricos olharam isso e falaram assim, cara, eu quero ir para um lugar desse. Né? Eu quero viver isso. Essa é uma grande distinção entre os estoicos e o nosso grande mestre, Cristo. Outra coisa, Renato, que a gente observa, né, nesse pensamento dos estoicos, um esforço muito grande da parte humana para atingir esses valores morais. E quando fala ali dos frutos, né, quase que como um esforço humano. Claro que a gente não está dizendo que o homem não deve, né, procurar melhorar e se aprimorar, mas no pensamento de Cristo, Cristo fala da atuação do Espírito Santo para a produção dos frutos. Então, é também aí que aqui a gente percebe que eles
achavam que os deuses não se importavam com o ser humano. E o que Paulo agora vem dizer é que Deus ele se preocupa a ponto, né, de atuar no homem para que ele consiga atingir esses padrões morais e essa virtude que ele tanto deseja. E o cristianismo ainda vai além, dizendo que ele veio, se sacrificou em habitar entre nós, morrer por nós e nos preparar um lugar depois. Então, eu não viro uma centelha que vou para o universo e fico parte fazendo tudo. Não, eu vou ser eu de forma específica e individual. E outra coisa que você falou e citou, que se torna muito importante, Janaína, e queridos ouvintes, queridos internautas aqui, é a relação, né? A relação da época, do contexto grego, porque ele estava em período degenerativo. Olha só que interessante as semelhanças, né? Estava num contexto degenerativo social e político, exatamente por causa da corrupção também. Então, era uma forma deles reacenderem a prática de uma virtude, porque assim é a forma de melhorar o Estado, melhorar a política que estava sendo construída a partir dele, de uma forma degenerativa. Então, é uma forma de restituir os tempos áureos gregos. Né? É isso que eles trabalhavam em si. Muito legal. Aqui, Leonardo França diz que está revisando suas aulas de filosofia. A Ivanete está amando. Que legal. Carlos André também está aqui com a gente. Vamos para os epicuros, então, agora. Né? Esses pensavam diferente, pensavam a mesma coisa. Como é que era? Qual a diferença entre eles? Então, o que os epicuros acreditavam? Os epicuros já têm um contexto um pouquinho diferente. Qual a diferença dos epicuros? Olha só, nós colocamos ali, Epicuro fala assim, e isso é importante a gente poder falar com vocês, porque algumas pessoas cometem alguns equívocos por aí. Porque quando a gente fala assim, o cara é epicurista, né? Não sei se vocês já escutaram essa frase é bem da filosofia. Ele é entregue aos prazeres. Não, não é esses prazeres que Epicuro está dizendo. O que Epicuro está dizendo? Epicuro está dizendo o seguinte, que nós temos que ter prazeres, mas 3 prazeres específicos na vida. Porque quando a gente pensa assim, prazeres, a gente vai, então o ser humano vai ser entregue aos grandes prazeres. Então, a relação sexual, a alimentação, a comer, a beber, e tudo aquilo que a carne deseja, eu vou realizar. Não. Isso é um erro terrível, é um equívoco terrível. Epicuro não fala isso. O que Epicuro fala? Epicuro parte do princípio de que nós deveríamos ter prazeres, mas prazeres simples. E quais são os prazeres simples? Vou falando isso, alguns aqui vão entender, porque moram, né? Alguns alunos nossos, né, Janaína, moram no internato e alguns moram em república aqui fora. Então, qual o grande prazer para Epicuro? É viver com amigos. Ele achava assim um crime você comer sem ter amigos. Um crime você comer sozinho. O grande prazer da vida para Epicuro é ter companhia e rir. A risada, o humor, a forma descontraída de viver. É isso que Epicuro está dizendo. E o segundo, então, o segundo importante prazer para Epicuro. Então, o primeiro é a amizade. Ter amizade. Tanto é, antes de eu falar do segundo item, tanto é que Epicuro, ele pegou um terreno lá em Atenas, construiu uma casa para os amigos viverem, ele e os amigos. E hoje, lá em Atenas, é um estacionamento de táxi abandonado. Está abandonado, a casa caiu, enfim. Mas ele construiu isso. Aí, depois disso, ele foi mais longe ainda. Os seus discípulos, então, arrumaram um sítio. E aí vem o segundo. Qual é esse segundo? É autossuficiência. Para ele,
O segundo prazer, mais importante, é você ser autossuficiente. O que significa isso? Não depender de nada, não depender de consumo, não depender de extravagâncias, de aparências, roupas, carros, por assim dizer. Estou trazendo no mundo contemporâneo nosso, né? Carros, casas maravilhosas. Isso é bobagem, porque isso só me faz ser escravo. Então, o que Epicuro pregava? A simplicidade. Então, a autossuficiência é eu poder plantar e colher da planta que plantei. É isso. Não depender de alguma empresa, porque o patrão, sistemas, pode fazer com que eu me torne escravo. Então, o ideal para o ser humano, segundo Epicuro, é ser autossuficiente. Então, eles praticamente constituíram uma sociedade alternativa, em que eles plantavam, colhiam, viviam de forma simples, né? Muito simples, exatamente para viver a vida com amigos. E o terceiro prazer para Epicuro, qual era o grande terceiro prazer? O poder da reflexão. Então, para Epicuro, ter amizade, viver de forma autossuficiente e ter uma vida reflexiva, porque não adianta nada eu ter amigos, eu ser autossuficiente, mas não constituir uma reflexão, um pensar sobre o pensar diante da minha vivência. Então, esses três fazem um grande triângulo de Epicuro, né? Agora até aí, beleza. Aí você olha e fala, Cristo fez isso, não é, Janaína? Não é, Sim, pessoal? Cristo fez isso, ó, viveu entre amigos. com certeza. De certa forma, ele constituiu uma sociedade alternativa ali, né? Porque eram os seus discípulos, eram as mulheres que constituíam distintamente e significativamente, e é importante eu falar isso, porque as mulheres tinham uma participação exclusiva, importantíssima na atuação de Cristo, importante eu falar isso, e eram discípulas, assim como os discípulos, né? Então ali era uma sociedade e uma vida reflexiva, porque Cristo era altamente reflexivo. Sim. Por que então a gente se afasta? Por que os epicúreos se afastam então da pregação de Paulo? Ah, aí, velho. Ele dizia assim, ó: qual é o destino do ser humano? O destino do ser humano é a morte. Ele diz assim: os deuses, eles acreditavam nos deuses. Os deuses criaram o ser humano. Ó, a diferença dos estoicos para o Epicuro. Para os estoicos, o homem morre e volta para o universo, e tudo é o universo. Para os epicuros, eu morro e já era. Não tem mais nada. Eu morro, acabou. Ah, professor, mas ele não acreditava nos deuses? Acreditava. Só que os deuses, ele pensava assim: os deuses criaram os seres humanos. E deixaram. Eles vão se preocupar. Ele é um deus, ele vai se preocupar com o ser humano? Ele vai se preocupar com os destinos aqui na Terra? Eles não vão se preocupar com isso. Eles vão se preocupar com os seres limitados aqui. Então, eles vivem a vida. Tanto é que as histórias da mitologia grega contam as brincadeiras, as vinganças, as situações que os deuses faziam com os seres humanos, inclusive as relações, né? Tanto é os semideuses, exatamente a relação sexual entre Deus e o homem, né? Então, percebe, senhores? Então, para eles, assim, eles não se importam. Então, o ser humano morre e para onde vai? Acaba. Já era. E essa é uma lição interessante para a gente, sabe? Porque os epicúreos, eles dizem assim: então você não precisa se preocupar, ficar ansioso pela vida. Por quê? Porque o sofrimento vai acabar. O sofrimento, uma hora acaba. Mas e se não acaba? Acaba. E se a pessoa, por exemplo, pega o Covid-19 e ele sofre e morre? Ó, não tem problema, o sofrimento acabou.
Aí você fala, mas como, professor? O sofrimento acabou. Ele morreu. Já era. Percebe? Ah, e o sofrer na vida? E se a pessoa tem, então, sequelas? Não tem problema. Vai acabar esse sofrimento. Ou com a morte, que a pessoa vai chegar ao fim, ou o sofrimento, seja lá que sofrimento possamos passar, também vai acabar. Então não fique ansioso. Temos uma certeza na vida. Qual? A morte. Pronto. Sim. Aí, eles, então, eles deveriam estranhar mais ainda, né? Porque, espera um pouquinho, um Deus que se preocupa comigo, que depois da morte vai preparar um lugar para mim. Ah, não, é incoerente. Não dá. Não tem como. Como é que ele vai se preocupar comigo? Ninguém. E um Deus ainda que vem aqui receber coroa de espinhos para morrer no meu lugar. Não, esse cara tá tagarela, esse cara tá viajando, percebe? Esse cara tá viajando. Essa relação deles com o prazer, né, de evitar o sofrimento, é algo que jamais, né, Cristo, ele escolhe voluntariamente, né, sofrer. E é algo que não era possível conceber para os epicúreos. E não era, Janaína, conceber, porque como é que um Deus vai. Deus não se preocupa, Deus vai sofrer por mim. Isso não entrava na cabeça dele jamais. Né? Eu que vou sofrer e vou me lascar. Deus não. Né? Agora, traz uma lição extremamente interessante. Né? Porque qual a lição que podemos aprender com o Epicuro? Porque nós ficamos muito ansiosos na vida. Estamos vivendo uma pandemia. Olha quanta ansiedade nós temos. Quantas pessoas estão deprimidas, angustiadas. Aí, de repente, eu posso aproveitar a lição de Epicuro para a minha vida, ou para as nossas vidas. Qual a lição? Fique tranquilo, isso vai acabar. Os epicuros já falavam isso. Agora, nós temos uma esperança que eles não tinham. Né? Olha, eles falavam para nós não ficarmos ansiosos, porque tudo vai acabar, ou com a morte, ou o sofrimento acaba. Nós não, nós temos ainda algo a mais, né, Janaína? Exatamente. Além de nós sabermos que o sofrimento vai acabar, essa vida nossa é um sopro diante da eternidade. O que são aí 90 anos perto da infinidade de anos da eternidade? Então, nós temos uma esperança maior do que a dele. Eu acho que o que faltou, né, o que a gente percebe assim, que faltou para os estoicos e para os epicúreos, assim, não dá para acreditar, né? É demais. Então, aí tagarela, né? É demais. E curioso é que eles trabalhavam com ansiedade para não ficar ansiosos. E nós, cristãos, que temos uma esperança do porvir, nós ficamos ansiosos. Não é interessante? Eles não tinham essa expectativa, essa esperança, é isso aqui mesmo, né? Vamos viver uma boa vida, vamos curtir os prazeres simples, vamos agir, né, com modéstia, com equilíbrio, e é isso mesmo, né? E eles já se davam por satisfeitos, né? Exatamente. E Epicuro chegava a dizer assim: dê um pedaço de queijo para eu me banquetear. Olha, um pedaço de queijo. Então, vejam, porque o que eles faziam? Eles trabalhavam com a ansiedade deles, para não ficar ansioso, porque eu tenho um carro para pagar, eu tenho uma prestação da casa, eu tenho uma casa em construção, eu tenho contas para. Olha, a gente inventa situações para ficarmos ansiosos. Então, qual o segredo deles? E olha que eles não tinham a esperança do porvir. Né? Isso não é uma grande lição para todos nós? Eu estou dizendo todos nós, inclusive eu. Viu? Inclusive eu, não é? Nós arrumamos coisas para nós ficarmos ansiosos. Mas, repito, senhores, isso é importante repetir, nós temos uma esperança. Nós podemos diminuir as nossas ansiedades. No meu caso, eu concordo com ele. Poderíamos viver uma vida simples, uma vida de reflexão, e nós temos uma esperança para não ficarmos ansiosos,
mas nós temos uma esperança muito maior, que é a do nosso grande mestre, o Cristo Jesus, nosso Senhor, e com certeza Salvador, não é? A gente vê assim que quando Paulo chega, traz essa mensagem, né, uma mensagem que para eles foi estranha, eles não conseguiram assim aceitar, vamos dizer assim, aquilo que Paulo estava trazendo. Paulo acaba se retirando, alguns poucos acreditaram naquilo que Paulo estava trazendo, né, como diferente. E é interessante, eu estava lendo a esse respeito, de que Paulo não escreve uma carta para Atenas, né? Ele escreve depois para Corinto, para Tessalônica. Então, talvez ali naquele lugar, né, os epicúreos, os estoicos, aquele pensamento vigente naquela cultura, não permitiu eles acreditar, né? E aí a gente pensa, às vezes, na nossa sociedade hoje, né? Filosofia para pensar, né? Quantas coisas, às vezes, nos impedem de acreditar, né? Às vezes a gente pensa assim, vida eterna é bom demais. Não, não posso acreditar. Né? Não é isso? Parece que a gente está falando de uma ficção e não de uma realidade, né, Janaína? Sim, sim. E isso, às vezes, se torna um problema muito sério, porque viver o cristianismo é isso, né? É acreditar, é você vivenciar isso nas nossas relações, é vivenciar isso no trato que você tem com as pessoas, né? E não adianta, sabe, pessoal, não adianta, né, minha amiga, a gente falar que tem doutorado, conhece grego, aramaico, hebraico, e não vive o cristianismo. Não Sim. adianta nada. Vai estar perdido do mesmo jeito. Viver o cristianismo é algo espetacular, né? E essas lições é que nos trazem, tá vendo? Eu posso compreender o universo como os estoicos, eu posso compreender a questão da sustentabilidade, né? Como os estoicos, como Zenão acreditava. Eu posso entender que estamos todos conectados, como Aristóteles bem dizia, e isso nós, como cristãos, também podemos entender. Eu posso aproveitar isso. Eu Sim. posso aproveitar as 3 lições de Epicuro, né? Agora, se eu associar isso tudo ao meu cristianismo, à minha prática cristã, porque qual a filosofia de Cristo? Cristo pregou algo espetacular, por isso que não só eu, mas muitos acadêmicos consideram Cristo como filósofo. É a questão da alteridade, né? Trabalhar em prol do outro ser feliz, né? O que nos faz acordar todos os dias, as pessoas que nos confiam dentro das nossas profissões, as nossas atuações. E Cristo prega que nós devemos amar a nós mesmos, mas também amar o próximo. Olha que espetacular! Por quê? Porque depois disso tudo nós teremos uma recompensa. Isso é maravilhoso, Senhor. Né? Quer dizer, eu não faço o que faço para herdar o céu. Herdar o céu é uma consequência, né? É uma consequência da minha vivência com ele. Isso é extraordinário. Se eu pegar esses filósofos e aproveitar essas lições e colocar dentro do meu cristianismo, é isso que nós, na filosofia cristã, tentamos fazer, né? Tentar associar isso às nossas vivências. Não é fácil, obviamente, porque nós temos nossas tendências, nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos vícios, mas, independente disso, essa é a tentativa do filósofo cristão, ou da filosofia cristã, né? Pegar tudo isso e juntar no cristianismo e viver da melhor forma possível aquilo que Cristo nos ensinou, né, minha amiga? Exatamente, fantástico, fantástico fazer essa viagem, ir até o mundo de Paulo, perceber ali o que estava vigente naquela cultura, as ideias, os pensamentos, e agora entender por que a mensagem de Paulo nesse momento foi tão estranha, né, tão diferente, por que eles não entenderam. Na exposição que o doutor Renato preparou, ele ainda colocou ali os céticos e os cínicos, então vocês podem dar uma olhadinha lá na exposição, seria outra live aqui falar desses outros 2 grupos e suas ideias.
são ideias ainda mais contraditórias ainda, né, o pensamento cristão. Mas é muito interessante a gente pensar isso, né? Correntes, ideologias, pensamentos. E quais são os pensamentos que nós temos hoje, né? Quais são as ideias? Hoje a gente tem a questão muito do materialismo, do consumismo predominante. A gente vê um esvaziamento dos sentidos, das relações afetivas. Isso tudo são questões para que a gente possa pensar e refletir, né? Eu acho fantástico a gente terminar a nossa série de lives aí com essa ideia, né? Um pensamento reflexivo a respeito do que realmente importa e do que realmente vale a pena, né? E o cristianismo traz tudo isso, né? Traz sentido, né? Traz uma nova percepção, né? Vejam que ali os gregos, em muitos momentos, eles estavam muito limitados a essa esfera aqui, né? Vamos viver bem aqui, né? Vamos procurar ter uma vida digna, vamos desfrutar da companhia uns dos outros, vamos viver justamente, mas isso aqui acabou, né? Não tem ninguém se preocupando conosco, né? Não vamos nos iludir com isso, né? Ninguém se importa com a gente. Hoje esse também é um pensamento muito recorrente, né? Se Deus existe, ele não está preocupado comigo, né? Porque assim, quem sou eu, né? A gente às vezes se acha tão pequenininho, né? Então a gente pensa que isso não seria possível, né? Que Deus existisse e, de fato, muitos acreditam, não, ele existe sim, mas daí a ele se preocupar comigo já é demais, né? Eu acho que às vezes a gente se coloca um pouquinho nesse lugar aí, né? Que os gregos lá atrás também se colocaram, né? E aí eles disseram para Paulo, não, olha, ele ter ressuscitado, ele se preocupar com a gente, aí deixa para a gente conversar isso depois, porque não dá, né? É assim que termina essa conversa entre os estoicos, os epicureus e Paulo, né? Aí já está demais. Não precisa ser assim hoje, né, Renato? Isso mesmo, Janaína. Eu costumo dizer para os alunos que nunca foi tão necessário filosofia. É como Bauman fala, vivemos numa sociedade líquida. O que é sociedade líquida? Superficial. E olha só, nós vamos num shopping, por exemplo, quantas vezes a gente vai num shopping, na praça de alimentação, e vê pessoas olhando no celular sem olhar umas para as outras? A construção da amizade, a construção do olho no olho, a vivência das coisas simples da vida, né? Viver e conviver pai, mãe, filho, filha, a relação com o namorado, viver o namoro, e não ficar lá numa situação virtual. Olha, tantas coisas acontecem no mundo de hoje que nós nos afastamos de uma realidade, né, para viver algo superficial e idealizado. Então, acabamos vivendo e sendo isso, né? E outra coisa que você falou que é muito importante, nós substituímos, isso praticamente já é um jargão hoje, né? Mas é isso que, lamentavelmente, acontece. Nós substituímos o ser pelo ter, e isso se torna um problema enorme, né? Nós somos, e acredito eu que nós não devemos ser contra os bens materiais, não, muito pelo contrário, a gente precisa comer, a gente precisa dormir bem, né? Tomar um bom banho, a gente precisa de um carro que faça a gente ir e vir, mas, senhores, nós não podemos ser dominados por isso, né? Escravos dos bens materiais. Eles estão aqui para nos servir, e não nós sermos escravos. Então, não adianta nada viver uma vida altamente superficial, com bens materiais, e não encontrar o sentido de vida. Tanto é que a estatística de pessoas ricas e de países desenvolvidos do suicídio é altíssimo, altíssimo, porque os bens materiais não preenchem o sentido de vida. Eles podem nos ajudar a ter o sentido de vida, mas não podem ser a essência básica do sentido da vida. O sentido da vida está além disso. E o nosso mestre, nosso Cristo, realmente nos ensinou, né? É curioso que em Cristo nós podemos associar as coisas positivas dos epicuros, as coisas positivas dos estoicos, e ainda ter a compreensão de herdar o céu. Não é? Isso não é maravilhoso? Né? Fantástico, fantástico. Gente, muito obrigada, o pessoal aí comentando, dizendo que quer mais. Ó, Bianca Mauri, você conhece? Quem é?
quer mais. Muita gente aqui, Edneia, a Gina Vidala, Leonardo França, muita gente acompanhando a gente aqui, Gedaías. Que legal, gente, que vocês estiveram aí. Pararam um pouquinho nesse sábado para a gente filosofar, né? Muito gostoso. Muito bom. Vanete, que bom, gente. É isso aí, né? Esse momento nosso aqui, onde a gente estuda a Bíblia, arqueologia e traz sempre ou história, filosofia, teologia. A gente vai cruzando isso tudo e vai aprendendo juntos. Isso é muito gostoso. Então, assim, a gente se despede aí dessa série de lives com muita alegria, com muita satisfação de encerrarmos justamente com esse pensamento. Acho que a gente foi construindo aí ao longo dessas lives e chegamos aqui no nosso auge, né, de mostrarmos que há um sentido para tudo isso, né? Não apenas um conhecer por conhecer, né? Trazer uma série de ciências, saberes, conhecimentos, eles são importantes, eles têm o seu lugar, mas tudo isso tem que fazer sentido, né? Sentido para a nossa vida. Renato, muito obrigada por trazer isso para a gente. Por favor, se despede aí, dando as suas últimas palavras. Janaína, muito obrigado pelo convite. Pessoal, um prazer estar com vocês. Falar de filosofia é a minha paixão, né? Minha paixão é essa, e compartilhar com vocês filosofia relacionada a Cristo é melhor ainda. Então, eu que tenho que agradecer. E espero, em outro momento, né, Janaína? E olha, um recado importante: não percam a visita ao museu quando abrir, né, Janaína? Isso é muito importante, senhores. Eu estou fazendo propaganda porque, se vocês olharem, eu não sei se o pessoal, o público, de modo geral, tem acesso ao acervo? Sim, tem. Agora, durante esse período da pandemia, a gente não está abrindo ao público, mas assim que forem liberadas aí, né, porque a gente está dentro de um contexto de um campus universitário, então a gente precisa dessa liberação também do governo do Estado. Então, senhores, não percam, eu fiquei admirado com o acervo, vale a pena, né, Janaína? Vale a pena. Muito obrigado por estarem aqui e ouvir um pouquinho da filosofia cristã. Um prazer para mim, viu? Obrigada, gente, por ter nos assistido. As lives, essa temporada de lives a gente encerra hoje, vamos ter agora um período de férias, aí ano que vem a gente volta de novo, né, com outras atividades, novidades. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, nossos conteúdos, curtindo, comentando, compartilhando, e vamos aí juntos sempre, tá bom, gente? Super beijo, tchau, Deus abençoe a todos. Um grande abraço virtual. Vamos fazer uma oração rápida, Janaína? Vamos orar? Sim, que ótimo, vamos. Por favor, Renato. Querido Deus, amantíssimo Pai, obrigado, Senhor, por nos fazer entender aspectos da filosofia para nós encontrarmos sentido de vida. Obrigado por esse Cristo maravilhoso que morreu por nós e nos prometeu um outro lar. Fique conosco, fique com os nossos ouvintes, nossos internautas, fique com a professora Janaína, que todos nós possamos estar imbuídos no seu Santo Espírito e vivenciar o cristianismo como o Senhor nos pregou. Fique conosco e, em nome de Cristo Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau. Como de costume, um abraço virtual. Até a próxima. Até a próxima.